Oração do relacionamento. Amado Senhor Deus, que a consciência superior me banhe neste momento para que eu possa transcender os aspectos kármicos de minha vida afetiva para a libertação dos apegos, desconfianças e traições e não passe pela dor ou desespero de repetir os mesmos erros do passado. Que a sabedoria divina abra no meu consciente para que eu possa reprogramar situações danosas do passado em atitudes benéficas no meu momento presente. Que a luz da consciência cósmica faça a minha reintegração com o amor incondicional universal para que possa transformar todos os meus relacionamentos. Senhor, neste momento eu estou incapaz de entender o sentido da vida a dois, em harmonia e compreensão. Então peço que o Senhor me prepare para essa compreensão. Não devo permitir que o vazio da separação que há dentro de mim engula a mim mesmo. Preciso entender a minha própria rejeição, pois sou eu mesmo que me rejeito. Crio fantasias em minha mente e deixo que elas me dominem, achando que um dia o outro irá me preencher. É hora de buscar o amor que vem dentro do meu ser, e é preciso me amar verdadeiramente e perceber que o amor que recebo é de mim mesmo. Somente quando houver esta compreensão em minha alma é que poderei compartilhar com o outro um pouco deste amor. Senhor, me prepare para um bom relacionamento que seja igual a mim ou equivalente, e que assim seja. Olá, Marcos. Estava prestando atenção nessa... Oi a todos os nossos ouvintes, espectadores, né? E estava aqui pensando, o maior problema do ser humano são dois, financeiro e relacionamento. Então, como você estava lendo na oração, faz acho que uns 15 anos que eu criei essa oração aí, por observar que o maior problema das pessoas é falta de amor próprio. Então, quando você começa a se relacionar, aquele vazio que vem, que é a gente fala um buraco da separação, e quando começa essa separação, começa já na fecundação. Então, quando aquela mãe tem uma relação insatisfatória, porque ela não queria... Ou porque não estava num bom momento com aquele marido, né? E assim, às vezes se obriga, né, a ter uma relação ali. E aí ela descobre grávida. E naquele momento a insatisfação aumenta mais ainda. Porque uma relação insatisfatória, vem uma gravidez que ela não estava esperando. Então, naquele momento já, porque aquela célula é que nem uma esponjinha, né? Ela já começa a receber Ela já começa a receber ali a impressão. Então, aquela primeira impressão de que eles não me querem, ela não me quer, rejeição, e nasce o medo, porque esperava ser recebido com amor, com alegria, porque geralmente quando você descobre que está grávida, você vê aquela alegria, né? A pessoa espera tanto aquilo, né? Mas quando vem dessa forma, então nasce ali dentro a tristeza, a insatisfação, a revolta. Então tudo isso já, aquela célulazinha, ela vai absorvendo. E você sabe que isso é até cientificamente comprovado, o que você está falando, porque o cérebro dispara sinais químicos, né, quando a gente tem essas emoções, que assim, é como você jogar uma tintinha num balde de água ou num copo de água, né? Você joga aquela tinta lá e ela vai espalhando tudo, leva algum tempo, mas ela acaba atingindo todas aqueles moléculas de água. E o nosso corpo é a mesma coisa. Sim, porque nós somos 70% água, né? Exatamente. Então, todo aquele sentimento que você está falando, ele vai ser disparado, vai entrar na corrente sanguínea e vai banhar todas as células que a gente tem. Sim, e aí o que acontece?
nasce o medo, porque o medo é o contrário do amor. Então, o medo, ele provoca o quê? A separação. Então, há uma separação da nossa luz e nós começamos a ser envolvidos pela sombra. Então, aí cria esse vazio interior. Então, quando a pessoa começa a se relacionar, ela quer preencher aquele vazio com a presença do outro. Então, eu falo assim, que a pessoa começa a se amar através do outro. Só que a relação se torna conflituosa, porque o outro não é você. Então, o outro, às vezes, tem a mesma dificuldade que você tem. E ele também está buscando esse preenchimento. Então, fica aquela troca de carência. Então, ali fica naquela carência, numa dependência emocional. E a pessoa não olha para si. Ela está sempre lá na busca do outro. É aquele desespero, né? E como aí na oração eu coloquei, sou eu que tenho que preencher esse vazio da separação. Porque o outro não vai preencher. Tem duas afirmações aí que eu também criei que é bem importante. Eu sou o meu próprio suprimento de amor. Eu sou o dom supremo de Deus de amor por mim mesmo. Então, assim, ao fazer essas afirmações todos os dias, a sua mente, ela vai absorvendo, né? A sua consciência vai absorvendo essas informações. E as células, porque as nossas células, ela escuta tudo que a gente fala. Elas reagem, né? Com Sim. tudo que a gente sente, com o que a gente pensa. Por né? isso que às vezes a gente fala tanta asneira e depois aquilo vai materializar no nosso corpo e não sabe de onde veio. Da sua boca, né? A gente sempre fala, né? As palavras têm poder, né? Então, por isso que o Cristo alertou ali os apóstolos dele. Não é o que você ingere que faz mal, mas aquilo que sai de dentro de você que faz mal. Isso a gente sabe mesmo, né? Sim. Que sempre fala, né? Que você tem que se purificar, jejuar, né? Sim. E nessa parábola ele fala isso, né? Fala. Que não é o que você está colocando dentro, mas o que você está colocando para fora. Porque as pessoas falam muitas vezes para machucar e às vezes falam até para diminuir ou agredir o outro ou a si mesmo, né? Que é o que a gente sempre fala, né? E ultimamente, assim, a gente tem observado que nessa parte de relacionamento, a agressividade do masculino, principalmente, né? Os feminicídios aí todo dia tem. Então, o que acontece? Se você estudar a mente de uma pessoa assim, ela foi tão impressionada com a negatividade contra o feminino, que a mãe, às vezes aquela mãe agressiva, aquela mãe impaciente, que bate no filho, que nem aquele caso que eu estava falando no outro programa, da moça que foi espancada, foi humilhada, abusada verbalmente, psicologicamente. Hoje ela não aguenta escutar nada, que ela reage. É muito reativa, né? Ela não consegue nem analisar, né, a situação. E principalmente ela com a mãe vive em conflito, porque hoje ela quer agredir aquela mãe que humilhou ela. Agora, se fosse um menino, ele agredia a mulher, né? Porque a mãe não pode agredir. É o que muitas vezes a gente vê, né? Que às vezes aquela revolta, aquela ira se volta contra a mulher que está do lado dele. Porque se você analisa uma pessoa assim, então a gente tem que ir lá revisitar o passado dela, né? Ali não é que você Freud vai explica, né? Ficar presa no passado, mas revisitar para entender a origem daquilo que acontece hoje. Por que eu sou tão agressiva?
Eu tenho que ir lá atrás, rever as cenas que disparou essa, acho que é serotonina, não sei como é que chama lá. Essa onda química, né? Que faz eu reagir. Então, qual foi a primeira vez que eu me recordo que isso disparou em mim? Eu levei uma surra da minha mãe ou do meu pai, fiquei com muito ódio naquele momento. Então, aquela impressão ficou na minha consciência, que fala criança interior, mas é uma consciência infantil. Então, naquela consciência infantil, ficou como uma tatuagem, uma impressão que aquela agressividade, aquelas palavras duras, machucou. Então, toda vez que aquela impressão é tocada por alguma palavra agressiva, dispara o gatilho da raiva, né? E é interessante você falar isso, porque tem algumas pessoas que é exatamente assim, é uma palavrinha. Sim. E ela se transforma. Se transforma. Ela... Que é assim, aquela reação exagerada, é que nem jogar sal de fruta na água, né? Aquilo ferve assim na hora, assim, sobe e tudo. Às vezes você para analisar, você não falou nada demais, né? Às vezes você falou, nossa, mas nem estava falando da pessoa. E aí vem aquela reação. Então, assim, a gente tem que buscar a origem de tudo isso. E nos relacionamentos, principalmente, como nós temos uma tendência a repetir os relacionamentos dos pais, dos avós, dos tios. Por quê? Quando você vai crescendo, qual a impressão que você tem do entorno, né? Daquelas pessoas, né? Da tua família. Daquelas pessoas, do relacionamento. Que é um conflito, é briga. Às vezes o pai até agride fisicamente a mãe, né? E aí você cresce vendo aquilo, né? Você vai assimilando essa ideia, né? De que a mulher tá lá para se apanhar, né? Para ser maltratada, né? E assim, aquela impressão fica. E eu costumo até falar para as pessoas, a gente não morre de emoção, a gente morre de impressão. Porque é a impressão que provoca a emoção. E aquela emoção, você pode ver que a gente estava falando, é uma explosão de raiva, né? E é como você fala, né? É uma onda química que vai banhando seu corpo todo. Tem e isso um nome, leva... que eu não lembro dessa química aí. E essa química, ela vai demorar para sair do corpo. Ela leva de 2 até 5 horas para você voltar ao estado anterior. E ela vai acumulando, porque eu trabalho com a terapia quântica, e a terapia quântica, elas são comandos, né? Então, como eu trabalho com o mestre Elmória, ele tem uma luz azul prateada que cai em cima da pessoa como se fosse um banho. E ali vai limpando a química do corpo dela. Então, às vezes, ali eu estou visualizando, é uma química que parece um café, sabe? Assim, um café bem passado, assim, bem escuro. Parece aquela energia escura, parece um café escorrendo da vida do corpo da pessoa. Então, ali, ao limpar a química, já limpa junto as emoções reprimidas, porque o que causa muito essa química é essas emoções que a gente reprime, né? Que aquilo vai te corroendo por dentro, Sim. Né? E você que faz o mapa astral, Marcos, é assim, na minha visão, que eu não entendo de astrologia, mas eu acho que o signo de Escorpião é um dos que guarda mais o ressentimento, né? Olha, todo signo de água, Cleusa, como o nome, até a matéria fala, a água tem memória, né? Então, há cancerianos, escorpianos e piscianos, eles sentem mais, né? Então, uma coisinha que você faça para eles vai ter um peso muito grande. Então, uma raiva que outros signos sentem, alguns signos de fogo geralmente são explosivos, eles têm aqueles ataques de ira, mas depois de alguns minutos, você vai chegar perto dele e ele consegue conversar com você na boa, consegue levar isso de boa. Os signos de água não. Eles vão acumulando, eles vão guardando esses sentimentos. Reprimindo, né?
e vão reprimindo. É que o escorpião, ele vai transformando isso num veneno. Então é isso que é o grande problema do escorpião. Então ele tem que colocar isso para fora, ele tem que ressignificar isso, que ele é um signo de transformação, porque senão ele vai transformar esse sentimento ruim acumulado em veneno. E esse veneno ele pode usar contra os outros como contra si mesmo. Contra ele mesmo, né? Então, a gente vê muito isso. E, como você disse, quem é do signo de fogo, ele explode a raiva, sai fora, né? Você não normalmente acumula. É assim. Agora, os signos de água que você está falando, ele não explode. Então, ele vai com aquela característica do bonzinho, né? Ele recebe. Ele vai recebendo e vai acumulando, né? E como a água está ligada com a energia feminina, então o que a energia feminina faz? Ela gruda, ela junta, ela traz para dentro, ela puxa para ela, né? Então vai puxando todo esse rancor, toda a mágoa, o ressentimento e vai acumulando dentro dela. E aí ela aí tá sempre com aquela cara de boazinha, né? Mas que lá no fundo você percebe que ali não tem nada de bonzinho. Porque ali tem todo esse turbilhão, né? De emoção, de ressentimento que muitos guardam, né? E às vezes é assim, tanto é que a gente morre afogado na água, né? Sim. Então a água você tem que tomar cuidado com isso, porque ele pode ser um elemento muitas vezes desafiador, né? Sim. Você não viu esses dias aí que foram desafiar as profundezas da água lá e foram despedaçados. Então, o oceano tem a ver com o signo de peixes, né? Que é o inconsciente, é aquilo que a gente não conhece, é o desconhecido, né? E Sim. O mar representa isso. E assim, Marcos, agora você criou o seu canal no YouTube. No YouTube não, no Instagram, né? No YouTube. No YouTube? No YouTube. No Instagram eu já tinha. Agora vou começar a alimentar mais com essa parte mais desse trabalho que a gente faz de astrologia, de autoconhecimento. Você vai começar a dar uma espécie de orientação sobre cada signo, né? Isso, vou começar a fazer videozinhos curtos, né? Falando de elementos de cada signo, características, e depois a gente vai desenvolvendo outros temas, né? E qual é o seu canal no YouTube? O canal tá como Marcos_Brabo. Então, se as pessoas quiserem acessar, saber mais sobre a astrologia, sobre tarô também, que o Marcos joga, e o tarô, então é só acessar o canal dele no YouTube. E lembrando que o seu canal também está disponível e tem muito material para autoconhecimento e também alguns trechos de programa que a gente faz já ao longo de tem, ano, né? As Cartas de Cristo, que é maravilhosa, né? E assim, traz muito ensinamento para as pessoas que querem essa busca do autoconhecimento. Vamos passar os telefones, que a gente falou bastante. Sim. E até agora quem quiser entrar em contato ou marcando sua consulta ou para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, é o 913 16 2396. Repetir, lembrando que a gente está em São Paulo, então prefixo 11, né? 913 16 2396. E para quem quiser fazer o seu mapa astral, o telefone exclusivo é o 982923888. Sim, e tem uma técnica nova chamada Tamiana, que é uma técnica de cura, que é feita juntamente com o Reiki e os cristais. E quem está ministrando essas técnicas de cura é a Sandra. Então o telefone da Sandra é o 98 555 6364. Então, quem quiser contatar ela é por esse telefone. E aí você pede a explicação sobre essa técnica. E também tem uma outra técnica que a gente utiliza,
apometria. Então, a apometria pode ser feita à distância para limpar ambiente. Por exemplo, tem pessoas que têm comércio, às vezes o comércio está impregnado de energia e não vai para frente. Então, a apometria também ajuda a limpar esses ambientes. Então, é uma técnica bem versátil, né? Que ela Sim. pode ser feita... A presencial e a distância, né? Às vezes a mãe quer fazer para o filho, porque muitos filhos, às vezes, vai para o vício, a mãe não sabe o que fazer, outros é rebelde, outros é depressivo, não sai do quarto. Eu tenho tratado bastante adolescente, jovens, que tem essas características. Então, assim, como eles não... Porque precisa de autorização, né, para fazer a apometria. Como eles não aceitam, então... Ou estão num estado que eles não têm nem como ver. Ver, né? Então, quem assume ali é a mãe, né? Então, a mãe, como a geradora, ela pode autorizar ali a limpeza do filho, a ajuda para o filho. Então, as mães têm essa permissão do plano espiritual para intervir em nome do filho. Sim. E eu vou falar de uma promoção que eu estou fazendo durante o mês de julho. Só agora esse mês. É só esse mês. Então, quem fizer o mapa, ele tem já o tarô e eu estou dando de presente a terapia quântica. Então, para poder já desbloquear alguma coisa quando eu vejo ali no mapa o bloqueio. Então, a pessoa ela vai fazer o mapa dela e vai ganhar essa terapia quântica. Específica para aquele problema que ela está passando. Sim. Eu estava olhando aqui também, Marcos, você... comenta aqui nesse mapa, que é o mapa do momento, né? Uhum. Qual a energia que nós estamos vivendo agora? Bom, a gente está com o Sol passando sobre o signo de Câncer, né, Cleusa? Então, até o dia 20, mais ou menos, 21, a energia que está é esse signo de família, né? De lar, de sentimento, de revisitar o passado. Então, para as pessoas, normalmente, esse período é um período que você vê, a gente gosta de estar em comunidade, estar com a nossa família. Então, geralmente a época que a gente pega férias, quer ir para a casa dos pais, ou quer revisitar os avós, mas se aproximar daquele núcleo que a gente tem. Você vê que é meio casa com o nosso período. Então, para isso, para a gente é importante estar com as pessoas que a gente gosta, com a nossa família. Isso é o signo de Câncer, então ele tem outras questões também, né? Deixa as pessoas um pouco mais introspectivas, nostálgicas, então elas gostam de relembrar passado, de ver fotografia antiga. Então essa é uma vibe que o Sol em Câncer ele traz. Ele é um signo que também fala para a gente ressignificar emoções, né? Que essas Sim. emoções que a gente comentou, ele está sendo repassado agora, né? Então é como se a gente estivesse vendo esse filme de novo. Então, para esses tratamentos que você mencionou, de constelação familiar, de terapia quântica, para libertar essas amarras do passado, é bem interessante, é bem bacana. Porque as pessoas podem revisitar o passado e descobrir as emoções que estão reprimidas, né? E dentro do contrato de alma, que é o mapa, ali está especificado tudo que a pessoa veio passar. Então, assim, ela aceitou o risco de viver aquelas emoções com aquelas pessoas, né? Então, só que depois que chegar aqui fica difícil, não quer mais. Então, nosso programa chegou ao final. Chegou ao fim, né? Passar o telefone mais uma vez, que é o 913-16-2396. E o do Mapa Astral? É o 982-923888. Então, o nosso programa chegou ao final, infelizmente.
E deixar um grande abraço a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Uma boa semana a todos.